Logo que saíram da sinagoga, foram à casa de Tiago e João, a casa de Simão. Não. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela e tomou pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Pode ir se assentar. Vamos lá. Querido e querida, o Evangelho de Marcos é um evangelho não escrito por um apóstolo, mas por Marcos. Marcos ouve e estuda os fatos acontecidos no ministério de Jesus, e por ser um estudioso, ele vai conseguir relatar algumas coisas que os demais evangelhos não têm. Para começar, o evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Antes de Marcos, antes de Lucas, antes de João. E a história vai nos dizer que ele começa a narrar, no começo, no capítulo 1, a história de João Batista. E quem é João Batista? Primo de Jesus. Diz a história que ele surgiu no deserto da Judéia, apregoando o batismo do arrependimento. Então é muito importante você entender que quando você se batiza, você está tendo uma demonstração pública daquilo que já aconteceu no seu interior. É o batismo do arrependimento. Por isso é importante eu me batizar, porque com o batismo do arrependimento, eu sou inserido na igreja espiritual de Cristo. A igreja física é uma coisa, a igreja espiritual é outra coisa. E João Batista vem pregando o batismo do arrependimento. E muitos iam até João e confessavam os seus pecados. E dizia: João, eu estou meio ruim, eu tenho 2 mulheres. E aí João dizia assim: arrependa-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus leva isso tão a sério, que quando eles prendem a João Batista, Jesus larga o seu ministério e vai cumprir o ministério de João. Diz lá em Mateus capítulo 4, que Jesus larga Nazaré, deixa Nazaré e desce para a Galileia para pregar o batismo do arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Certo é então que, passado isso, ele vai anunciar o deserto que Jesus passou. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E nem todo deserto é sinônimo de ação maligna. Tem deserto que quem nos coloca nele é Deus.
Tem deserto que Deus entra com a gente diante da situação que nós estamos vivendo. Deus nos coloca ali para a gente saber, no final, que os anjos dele nos servem se a gente permanecer firme. Quem não se lembra, as 3 áreas do deserto, depois de 40 dias orando e jejuando, a história bíblica vai nos dizer que Satanás se apresenta diante de Jesus e diz: Jesus, se tu és o Filho de Deus, olha o diabo tentando colocar dúvida na mente. Tudo que o diabo quer é colocar dúvida, incredulidade e incerteza na nossa mente. E não é porque você está perto de Deus que você não vai sofrer ataque do inimigo. Mas a Bíblia também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira área que ele diz é: Jesus, se tu está com fome, se tu és o Filho de Deus, peça essas pedras se transformar em pão. Jesus vai olhar, vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo estava dizendo assim: se eu cortar o que é natural, se eu não te deixar viver na naturalidade das coisas, eu vou colocar dúvida na sua mente. Jesus vai rebater ele com a própria palavra de Deus, dizendo: fique em paz, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda área que ele ataca é na igreja. Ele pega Jesus e o translada, ou leva ao pináculo do templo. A primeira dúvida é na vida cotidiana. A segunda dúvida é na nossa vida espiritual. O diabo quer nos ver em crise, mas eu tenho uma palavra para dizer a ele nesta noite: o sangue de Jesus tem poder. Você não vai ficar em crise. Essa crise não vai te matar. Ele vai dizer: lança-te daqui, porque escrito está: Deus dará ordem aos seus anjos. Ele diz também, escrito está: não tentará o Senhor vosso Deus. Na área espiritual, a terceira área que ele trabalha é quando ele leva Jesus em cima do monte e diz: vê as cidades, vê os reinos, vê tudo aí, eu vou te dar. Jesus diz: não, eu não sirvo a Deus. Eu imagino, nas minhas palavras humanas, para não ferir a exegese do texto, mas aplicando a nossa vida, eu imagino Jesus olhando para ele dizendo: eu não sou filho de Deus para isso. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Jesus continua. O Marcos continua. Aí ele vai falar sobre os primeiros discípulos. Quando de repente ele fala de Jesus entrando em Cafarnaum, na igreja, na sinagoga. E quando Jesus chega na sinagoga, há um homem possuído por demônios. Foi dentro de uma igreja que Jesus expulsou o primeiro demônio. Os discípulos estão vendo aquilo, estão tentando entender, porque a manifestação agora de Jesus é sobre os demônios. Alegria. Por quê?
porque nesse período tentava-se expulsar demônio com ervas amargas. Somente sacerdote, sumo sacerdote, teria poder de expulsar demônio. Mas sabe que eu louvo o nome do Senhor e agradeço a Deus todos os dias, porque a palavra dele vai dizer assim, que em nome dele nós expulsaríamos demônios, que em nome dele nós falaríamos outras línguas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu louvo, engrandeço e agradeço ao Senhor, porque em nome dele ressuscitaríamos pessoas. Vira para o teu irmão e diga: a chave está na tua mão. É só usar a autoridade que ele já te deu. É você se levantar e dizer assim: a partir de hoje, quem reina na minha casa é Cristo. Quem reina na minha empresa é Cristo. Quem reina nos meus negócios é Cristo. Te prepara para ver Jesus tomar o controle da onde ninguém levara. Oh. O diabo tentou com a pessoa errada. Você é diferente. Você vê o que ninguém vê, você sente o que ninguém sente. Deus, olha o que Deus acabou de me dizer. Eu saio do texto, mas não perco a revelação. Sabe que Deus acabou de me dizer? Que Ele vai mostrar para você qual demônio está agindo nos teus negócios, na tua casa. Existe uma ação maligna que vai cair por terra hoje. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu estou pregando só para quem está em batalha espiritual. Te prepara, porque eu vou te dar vitória. Te prepara, porque eu vou te dar autoridade. Te prepara, porque eu vou te usar. Te prepara, porque a glória desta última casa será maior. Eu te curo para curar. Eu te liberto para levar. Vira para o teu irmão e diga: está preparado para receber autoridade? Está preparado para ser liberto, para libertar? Está preparado para ser curado, para curar? Está preparado de viver uma virada na tua vida profissional para socorrer quem está sofrendo, necessitando? Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo simples: a barreira estou lançando por terra nesta noite. Sabe o que acontece? O demônio estava lá dentro da igreja, mas teve que manifestar. Estava escondido. Quanto mais presença, mais autoridade, mais graça, mais unção. Jesus revela o demônio, pronto, acabou. O culto foi uma bênção. No culto teve libertação? O culto foi bom? Pensa num culto gostoso. Primeiro, tem Jesus, tem presença. Segundo, tem libertação. Então tem autoridade. Terceiro, o que estava em oculto, Jesus revelou. Oh, coisa boa! Deus te trouxe aqui para te dizer: a presença vai voltar.
A autoridade vai voltar. E o que está em oculto eu vou te revelar. Não vai ficar nada em oculto. 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 Só que o culto teve um problema. Para você ter uma ideia, aqui é a sinagoga, aqui o altar. A casa de Pedro é na porta da igreja. Essa é a distância da igreja para a casa de Simão Pedro. Literalmente, não passa de 100 metros, de 50 metros. Eu vou estar indo para lá o mês que vem agora, e eu vou estar medindo em passos, para você ver que é verdade. Não passa de 50 metros. Jesus vai ver que está faltando alguém no culto. Jesus não fez fofoca. Jesus não ficou falando da casa da irmã Maria, que não foi. Jesus não ficou procurando pecado onde não tinha pecado. É mais ou menos assim. Jefté é uma bênção, porém é filho de uma prostituta. Ele é uma bênção. Ele é um servo de Deus, teme a Deus, anda com Deus, porém, uma vírgula. O que tem de gente querendo colocar uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Catuca alguém e diga: você não é isso. Então não se rebaixe a eles. Diz a história que Jesus vai chamar Pedro, vai dizer: Pedro, por que a sogra não veio? Ele vai dizer: Jesus, ela não está bem. Quer saber? Ela ficou em casa no dia de culto. Hoje é dia de culto, mas ela não teve estrutura de vir para o culto. Por quê? Porque ela está mal, Jesus. Algo aconteceu com ela, Jesus. Na antiguidade, cria-se que enfermidades eram geradas por demônios. Então Jesus não quer saber se está endemoniada. Jesus não quer saber se está doente. Ele quer saber por que não veio ou por que não tem força. Jesus vai dizer: ô Pedro, hoje eu vou fazer uma visita na tua casa. Vira para o teu irmão e diga: Jesus vai visitar a tua casa hoje. Você escapa de um raio, mas não escapa da presença de Deus na tua casa. O texto e a história vai nos dizer então que Jesus vai visitar a sogra de Pedro, porque ela não está bem, ela está mal, está em crise, está em cima da cama, está com febre. E alguém está dizendo: está assim porque tem demônio. Está assim porque deve ter pisado na bola com alguém. Deixa eu dar um recado para alguém. Processo não se explica, se vive. Só você sabe o que está passando e por que está passando. E não adianta alguém tentar entender o que você está passando, porque isso é algo de você e Deus. Deus e você. Agora Jesus vai olhar e vai dizer: eu vou na casa de... Jesus vai chamar os irmãos, vai chamar Tiago e João, filhos de Zebedeu, vai chamar Simão e André, que eram irmãos, e diz: hoje eu vou na casa tua. E quem morava na casa? Pedro, a esposa, a sogra e também seu irmão André. Numa casa de 30 e poucos metros. Presta bem atenção no que eu quero lhe dizer.
Jesus vai chegar na casa de alguém que está mal. Então o que eu entendo? Que quem é amigo de Deus também passa por processo. Quem é amigo de Deus também passa por provação. Quem é amigo de Deus também passa por situação difícil. Agora, não é porque você está passando o que está passando que Deus deixou de te amar. Não é porque você está passando o que está passando que Deus deixou de ser na sua vida. Pelo contrário, alguém vai ter que te ver dar a volta por cima. Eu quero entender que fizeram de tudo para aquela mulher se levantar. Mas tem coisa que psicólogo não resolve, psiquiatra não resolve, mas Jesus resolve. Aonde os homens não entraram, Jesus vai entrar nesta noite. Cutuca alguém e diga: Jesus vai entrar hoje, vai te dar vitória, você vai dar a volta por cima. Te prepara para viver o novo de Deus na sua vida. Eu estou aqui como um profeta para lhe dizer algo muito simples. Oh meu Deus, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu não deixei de ser na tua vida por causa do processo que eu estou permitindo você passar. Hoje Jesus entra na casa da sogra de Pedro, olha para ela e diz: mulher, levanta-te. Jesus estendeu a mão para a sogra de Pedro. Aqui, o texto usado no hebraico é vatecharuto, que significa: e ela o adorou. Catuca alguém e diga para ela: depois dessa, você vai adorar a Deus. Depois desse processo, alguém vai ter que ver que Jesus te levantou de novo. Depois desse processo, alguém vai ter que Jesus entrou na tua história. Oh, coisa boa. A primeira coisa que eu quero te falar: não tem como a sogra de Pedro servir a Jesus prostrada. Então Jesus olha para quem está prostrado e diz: levanta, fica de pé, porque o que aconteceu com você não fará com que você deixe de me servir e me adorar. Segundo, gente curada ama servir. Gente curada ama servir. Vira para o teu irmão e diga: um doente não ajuda outro doente. Contamina mais, irmão. Prejudica mais. Você entra em conflito, você sofre. Por quê? Porque tem alguém, às vezes pior do que você, tentando te contaminar. Para quê? Para te fazer parar. E a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Por quê? Porque às vezes a pessoa está do teu lado só para te jogar para baixo. Deus colocará pessoas do teu lado para estender a mão. Porque a Bíblia diz assim: se um cair, o outro levanta. Deus colocará amigos de oração para você. Deus colocará pessoas que até mesmo podem ter caído. Estou entendendo. O cair é do homem, mas o levantar é dele. Gente curada ama servir. Primeiro ponto. Segundo ponto: não tem como alguém que está prostrado adorá-lo, porque está mal, está sofrendo. Terceiro, quem está curado fica de pé.
Vira para o teu irmão e diga: está preparado para ficar em pé? Porque ainda que você caiu, meu Deus te curará, te levantará e te prepara. Você não cai de novo. E não adianta pessoas quererem jogar o passado no teu rosto, porque se Jesus foi na casa de Pedro que estava caída, quem é alguém para tentar lançar em face da pessoa que o próprio Jesus buscou, o próprio Jesus amou, o próprio Jesus levantou? Jesus só não falou com ela, Jesus tocou. Sabe que a gente precisa às vezes do novo toque. Já fomos tocados, mas agora faz tempo, e o processo está machucando, está ferindo, está deixando a gente mal, está fazendo a gente sofrer. Então necessário é você sentir o toque de Jesus de novo. Tudo que você precisa é ser tocada de novo. Eu estava com um amigo hoje. Ele disse: Salgado, eu precisava daquele culto de quarta. Por quê? Porque eu fui renovado. Eu estava mal, eu estava seco, mas Jesus me levantou. Oh, aleluia. Jesus não quer saber quem você foi. Jesus não olha para o teu passado. Então para de se culpar. Para de se culpar. Para de tentar colocar você mesmo em lugares que Jesus não te quer. O teu passado não te pertence mais. Jesus, diz a Bíblia, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: tudo se faz novo, tudo se faz novo, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: hoje eu te toco para ficar de pé, hoje eu te toco para ser curado, hoje eu te toco a mandar a candarai, para você não ficar prostrado. Eu vou te colocar de pé. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Vira para alguém e diga assim: Jesus te levanta hoje. Vai na minha casa, Jesus. Curados para curar, na estrutura, fortalecidos para alcançar. O sobrenatural nos espera, porque o natural você fez. Jesus chegou na casa de Pedro e disse: Pedro, hoje vai ter milagre. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Vira para o teu irmão e diga: e por final, nenhum problema pode te parar de servir a Deus, porque o que homens não resolveram, a boa mão de Jesus vai resolver hoje.
Te prepara a ser quem você foi, servir como você serviu, ser como você era. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: te prepara, porque a glória desta última casa será maior do que da primeira. Eu te trouxe para te curar, te levantar, te restaurar, fortalecer. Eu te trouxe para provar a você que você faz falta no culto. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, cura minha família, traz vida. Passa lá em casa, vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua. Diga glória a Deus. Se coloque de pé. Você vai sair diferente desse culto. Porque Jesus não te vê como as pessoas veem. Ele te ama. Eu me lembro, quando era obreiro de um outro ministério, 5 anos, nunca faltei no culto. Quando eu cheguei e faltei um domingo, meu pastor chegou em mim e disse: por que você não veio? Eu disse: não, eu estou ali, eu fico ali só intercedendo. Eu fico no fundo da igreja, sempre gostei de fundo. Ali eu pulava, sapateava, chorava. Ali eu intercedia. Ali eu falava: aqui ninguém me vê, deixa eu. Ele falou: você fez falta no culto. Vira para o teu irmão e diga: você faz falta. Mas pastor, eu estou em crise. Faz falta. Você é importante para o reino. O Senhor Jesus te ama. Agora olha para mim. Você que está afastado, vale a pena continuar afastado? Vale? Vale? E por que você não veio na frente ainda se resolver? E dizer: Jesus, hoje eu estou voltando para o Senhor. Cadê a primeira pessoa que precisa tomar uma decisão e se entregar ao Senhor? Ele te trouxe aqui com um objetivo. Aplauda Jesus pela vida do meu irmão. Cadê a segunda pessoa? Quem sabe você está aqui e não é evangélica ainda. Está vindo meu outro irmão, aplauda Jesus. Cadê o meu terceiro irmão, irmã? Sai do teu lugar e vem à frente. A festa nos céus por causa de você. Se você entendesse isso, se você soubesse o tanto de coisa que o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, fez para que você estivesse nesse culto. Tudo que Ele quer é que você tome uma decisão hoje. Aplauda Jesus, olha que bonitinho. Aplauda Jesus, ó minha amiga. Deus abençoe. Não parei nem desistir. Por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo. Cadê você? Você é importante. Aplauda Jesus. Você é importante. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Cadê você? É por causa dele. Ah, mas pastor, até ontem, até entrar na porta da igreja eu estava bebendo. O problema é seu. Acabou. Ele só quer que você tome uma atitude. Ele quer que você se decida. Se você se decidir, Ele vai te honrar.
Tem mais alguém? Aplauda Jesus.